Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, e estou à frente do nosso programa, o Mandicast. E hoje nós vamos falar sobre uma doença chamada fibrose cística, ou também conhecida popularmente como o beijo salgado. Ela é uma doença genética relativamente rara, mas que tem tido aí uma incidência até que elevada para os nossos padrões. E para isso eu chamei aqui um grande especialista, que é o Dr. Antônio Fernando Ribeiro. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. O professor Antônio, ele é médico, ele é doutor em saúde da criança e do adolescente, professor titular da Unicamp, desse departamento da pediatria, e também coordena o núcleo de doenças da fibrose cística, né? Multiprofissional de fibrose cística da Unicamp. Professor, o que é a fibrose cística? Talvez para explicar melhor, traduzir o que é uma doença genética, nós temos 23 pares de cromossomos em todas as nossas células do nosso organismo, né? E nesses 23 pares de cromossomos, nós temos cerca de 35 mil genes. Cada gene é responsável pela formação de uma proteína. E cada proteína exerce alguma função no nosso organismo. No caso da fibrose cística, existe um gene que fica num cromossomo 7, e esse gene, ele está alterado. A função do gene da fibrose cística seria levar à formação de uma proteína, e essa proteína é uma proteína de canal, uma proteína que permite a entrada de sais e saída de sais da célula. E no caso da fibrose cística, essa proteína não vai existir ou ela vai funcionar mal. Qual que é a incidência? Quantos pacientes mais ou menos vocês acompanham aqui na região e no estado? No estado de São Paulo a gente já tem uma ideia, porque ela também é muito diferente a incidência dela dependendo da etnia, ela é mais comum na população branca. No mundo, na média, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, essa incidência chega em torno de 1 para 2.500 a 3.000 nascidos vivos. No Brasil, a gente não tem uma estatística do país como um todo, mas no estado de São Paulo, a incidência estimada é em torno de 1 para cada 10.000 nascidos vivos. A gente tem também um registro nacional de paciente. E esse registro é de um grupo de profissionais, que é o Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, que atualmente eu presido, e a cada ano a gente vai atualizando os casos novos e anotando o que aconteceu com os casos já diagnosticados. Então, nós temos hoje, esse registro existe desde 2009. Nós estamos em 2021 com os dados já computados. E a cada ano vencido, a gente recupera os dados dos pacientes que estão em segmento, né? No Brasil, como um todo, nós estamos com os dados de 2019, com cerca de 6.000 pacientes. Quais são os sintomas e sinais clínicos de um paciente com fibrose cística? Os sinais e sintomas que eles manifestam são muito variáveis, porque, como a gente disse, o defeito básico está em todas as células, principalmente nas células de superfície, nas células da mucosa do nosso corpo todo, da via respiratória, do tubo digestivo, dos dutos das glândulas. Então, essas manifestações clínicas, elas podem ocorrer até dentro do útero, na vida intrauterina. Então, você tem algumas indicações pré-natais. Logo ao nascimento, a gente tem o teste do pezinho. O teste do pezinho foi uma mudança no perfil de diagnóstico. O teste do pezinho veio sendo ampliado. No estado de São Paulo, a pesquisa para fibrose cística no teste do pezinho começou em 2010. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele já previa desde 2003. Você tem uma triagem, um primeiro teste no exame logo após o nascimento. Se esse exame for alterado, tem um segundo exame para ser feito entre a 3ª e a 4ª semana de vida. Se os dois exames do teste do pezinho foram alterados, como triagem, você tem que fazer um teste diagnóstico, que é o teste do suor. Mas as manifestações clínicas podem ocorrer desde o útero, logo ao nascimento, e ao longo da vida. As manifestações gastrointestinais são as primeiras, que é a insuficiência pancreática, leva a uma diarreia, não ganho de peso, alterações metabólicas às vezes importantes e graves, né? Por isso a importância de fazer o diagnóstico precoce. E a doença respiratória, que é a manifestação mais grave da doença, porque é a que leva mais frequentemente a morte desses pacientes. A doença respiratória excepcionalmente pode
ter expressão clínica logo nos primeiros meses. De uma maneira geral, ela é progressiva e ao longo da vida. Existem manifestações que a gente chama de primárias da doença, do defeito básico, e as manifestações secundárias que advêm das complicações do acometimento primário. Sim. A doença ela pode ser classificada em leve, moderada e grave? Exatamente. Apesar de ser uma doença genética, como eu disse, você pode ter variações do gene, ou que nós chamamos também de mutações no gene, que se acompanham de uma ausência total da proteína. Aí a doença vai ser mais grave. Às vezes é só uma alteração na função da proteína. E essa alteração pode ser 10%, 20%, 50%. Então, dependendo do grau de perda da função da proteína, você tem. Isso é interessante porque é comum a várias doenças. Você tem crianças que morrem logo ao nascimento. E isso não aqui por falta de atendimento ou diagnóstico. Em qualquer lugar do mundo. A doença é muito grave. Sim, sim. Como o senhor disse, o teste do pezinho foi muito importante, é muito importante para várias doenças, incluindo a fibrose cística. E aí, quando se dá positivo, o senhor falou que tem o teste, um teste genético para confirmar isso ou não é outro teste? Você pode, e em alguns países do mundo já faz o teste genético direto. O problema é que ele é caro. Certo. Então, a gente faz com frequência, e na maioria dos países ainda se faz o teste do suor, que é um teste relativamente barato, é um teste bem fácil de fazer, não demanda uma tecnologia muito sofisticada. O problema do teste do suor é que a maneira de fazer dele era muito artesanal. Hoje tem uma maneira mais técnica e sofisticada de fazer, que também aumentou o custo. E como não é um exame que é feito de rotina, qualquer exame para doença rara, ele acaba tornando caro pela pouca frequência que é solicitado. Como que é esse teste do suor? O teste do suor, aliás, o que levou o nome da criança com fibrose cística, da criança do beijo salgado, porque o defeito básico leva com que os indivíduos com fibrose cística, quando transpiram, a quantidade de sal no suor deles chega a ser 5 a 10 vezes maior do que um indivíduo que não tenha a fibrose cística. E isso faz com que o suor, numa época de calor, das crianças pequenas e mesmo de adultos, o suor, a água evapora e o sal cristaliza. Você visualiza na pele, sal parece uma areinha, né? E isso, desde a década de 50, se procurou uma metodologia para dosar esse sal. Esse método, no começo, consistia em colher o suor e dosar sódio e cloreto no suor. Melhorou a forma de colher o suor. Normalmente, você estimula o suor na face anterior do antebraço. Hoje, existe uma serpentina que você coloca fechada assim no braço, ela absorve e pega um pouco de suor e você pode levar num aparelho e fazer a leitura direta do cloreto. Você pode também dosar o sódio fotometria de chama, que a gente chama do sódio, e o cloreto é por titulação. Essa técnica é muito artesanal, é uma técnica que pode favorecer erro. Então, a tendência hoje é fazer o exame direto, a leitura direta. Colhe com serpentina, leva, dosa num cloridrômetro. E o outro é o estudo genético. O estudo genético, só que, vamos dizer, o SUS paga cerca de R$200 no teste do teste do suor, né? Num laboratório hoje privado, eles cobram R$300, R$400. Essa doença, a fibrose cística, ela é uma doença que já, como o senhor explicou, ao nascimento já começa a apresentar os seus sintomas. Esses pacientes, né, têm as doenças mais leves até as mais graves. Qual é mais ou menos a média de idade? Eles têm um prolongamento de vida bom ou não? Claro, depende, né? Na verdade, é uma doença crônica. Ela é progressiva. Essa doença foi descrita no final da década de 40. E a partir da descrição científica, ela começou a ser diagnosticada pela clínica, depois pelo teste do suor, teste do pezinho e o estudo genético atualmente. Até recente era uma intervenção sobre as manifestações da doença. A outra questão é a criação ou aparecimento dos centros de referência, centros multidisciplinares. Porque à medida que eles foram sobrevivendo, isso aconteceu em todos os países mais desenvolvidos, e mesmo para o nosso, a partir do momento que a gente começou a ter centros de referência, porque não é apesar da doença ser ela se expressa de maneira muito diferente, com manifestações muito distintas. Então, você precisa de um médico, pediatra,
gastroenterologista, pneumologista, você precisa de um endócrino, porque eles desenvolvem diabetes com uma frequência muito maior a partir dos 7 anos. Você precisa de um fisioterapeuta, um nutrólogo, uma nutricionista, você precisa de psicólogo, porque é uma doença crônica progressiva. Apesar da gente dizer que ela é uma doença progressiva, tem indivíduos cuja doença se manifesta dentro do útero, tem indivíduos que se manifestam na idade adulta. Por exemplo, um dos efeitos da obstrução é no canal deferente. Então, existem indivíduos azospérmicos que não vão em clínica de fertilidade porque não conseguem ter filhos, só e vão ver que são azospérmicos. Na verdade, é como se eles nascessem vasectomizados. E isso pode ser um fator diagnóstico. Ou nós conhecemos pacientes cujo diagnóstico foi feito numa clínica de urologia por azospermia plena. E ele não sabia que tinha fibrose cística até aquele momento. Não sabia. Era uma doença mais leve nessa condição, mas é um indivíduo que vai ter orientação familiar. Então, as manifestações clínicas são muito variáveis. A evolução é progressiva. Mudou muito com o perfil, tanto é que a sobrevida hoje na Europa, nos Estados Unidos, de uma maneira geral, ultrapassa a quarta a quinta década como média. Você tem indivíduos de 70, 80 anos com a doença e com um controle. Acho que só para a gente amarrar aqui, eu fiquei só numa dúvida. Existe um tratamento específico ou são esses tratamentos que o senhor disse que é baseado no sintomatologia que acontece? Quando houve a descoberta do gene, foi de 85 a 89, eles descobriram o lugar onde estava o gene, clonaram o gene, estudaram toda a sequência do gene. Então, hoje a gente conhece todas, mas pelo menos a grande maioria das mutações. A gente sabe qual é o defeito específico, né, da proteína, o quanto ela funciona, o quanto ela não funciona, como é que eu posso... E aí começou 2 grandes revoluções. Uma através da terapia gênica. Como é que eu mudo esse DNA errado, alterado. Mas o que houve, o grande desenvolvimento que está possibilitando hoje a chegada de uma expectativa muito grande em relação à vida desses pacientes é a parte proteômica, ou seja, tratamento para melhorar a função da proteína. Isso já nos últimos 10 anos, como a proteína pode não existir, ou ela pode existir e funciona pouco, hoje eu tenho medicamentos chamados moduladores que podem melhorar a função, aumentar a função da proteína, trazendo uma condição de vida absolutamente distinta daquela que eles tinham antes. Esses moduladores, existem 4 deles no mercado internacional e esses 4 que estão no mercado internacional foram aprovados pela Anvisa no Brasil. É um medicamento, e isso aí é a nova era da medicina, que é chamada medicina personalizada. Cada indivíduo é um indivíduo, mesmo que 2 irmãos gêmeos iguais tenham uma doença, nem sempre a doença de um vai ser exatamente se expressar da mesma maneira. Então, você tem tratamentos específicos para cada um deles. E esses moduladores... Um deles está liberado, ele vai se beneficiar cerca de 100 pessoas no Brasil só. É uma mutação muito comum na Irlanda, pouco comum aqui. Para a Irlanda foi ótimo, para nós ainda não. É uma medicação cara, muito cara ainda, porque provavelmente ela concentra todo um gasto, um custo de pesquisa, de laboratório durante anos até se chegar. E provavelmente essa medicação vai baratear. Nós estamos com um outro modulador agora, aprovado pela Anvisa, pode ser liberado, e esse medicamento deve mudar a evolução de mais de 2.000 pacientes nossos, dos nossos conhecidos no Brasil. Nós temos no Brasil hoje essas questões da medicação de alto custo, que algumas que não são fornecidas pelo SUS são judicializadas. E nós temos vários pacientes no Brasil todo, em São Paulo, aqui em Campinas, que ganharam a liminar judicializada e conseguiram o medicamento. São indivíduos que ganharam uma vida nova. Indivíduos que estavam em fila de transplante saíram da fila de transplante. Indivíduos que ganharam qualidade de vida. Isso aí, assim, muito grande, ganharam qualidade e quantidade porque um ganho de função. Melhoraram da doença respiratória, deixaram de usar oxigênio em casa, porque o pulmão já não tinha reserva mais, precisava de O2. Hoje, a fibrose cística, a ciência disponibiliza para a fibrose cística, para os pacientes com fibrose cística,
um outro futuro. Muito obrigado, professor. Que aula que tivemos aqui sobre fibrose cística para você, médico ou profissional da saúde, ou mesmo paciente leigo, uma pessoa leiga aí que não conhecia ou queria conhecer um pouquinho mais sobre fibrose cística. Aqui temos um grande especialista, se não o maior especialista, o professor Antônio Fernando Ribeiro. Muito obrigado, professor, por essa aula que você deu sobre essa doença tão importante aqui para todo mundo, tá? Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade e continuo à disposição de vocês. Sem dúvida. Então, se você gostou do nosso Mandicast, deixe um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da São Leopoldo Mandic ou no Spotify. Um abraço.